Graça e paz, irmãos. Boa noite para todos. Friozinho aí? Bastante, hein? Eu acho que alguns ficaram com medo do frio. Alguns irmãos já mandaram mensagem antes do culto, falou: pastor, tá muito frio. Eu já entendi, irmão. Tá frio mesmo, né? Aí alguns falaram: não sei se eu vou hoje. Mas amém, que o Senhor aqueça, né, nosso coração. Nós que estamos aqui e nossos irmãos que estão em casa também. Que a bênção do Senhor alcance todos nós e que a gente seja aquecido pela presença de Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé então? Por favor, vamos ler o texto de Salmo 146, como de costume, só para a gente dar abertura no culto dessa noite. Salmo 146, versos 5 e 6. Que diz assim: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, nosso Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Amém, queridos? Vamos orar? Feche seus olhos, por favor. Baixe sua cabeça. Vamos nos concentrar agora naquilo que nós viemos fazer aqui neste lugar: louvar e engrandecer o nome do Senhor. Fale com o Senhor nesse momento, entregue teu coração, tua vida na presença dEle. Quem sabe você entrou aqui angustiado, ou você que está nos acompanhando na transmissão, está com o seu coração apertado nessa noite, mas com certeza a palavra de Deus, ela é uma realidade, ela é verdade. Ela diz: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó. O Senhor é o nosso auxílio. Então vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, em tua presença aqui estamos, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome por esse dia, por esta noite, pela oportunidade de estarmos na sua casa. Obrigado, ó Deus, por esse privilégio. Pelo menos eu reconheço, ó Deus, que é um privilégio estarmos juntos como igreja, como povo do Senhor, porque, ó Deus, nós cremos que o Senhor está nesse lugar, e com certeza o Senhor quer abençoar as nossas vidas, o Senhor quer nos dar uma direção, o Senhor quer falar ao nosso coração. Com certeza essa bênção, ela se estende também aos nossos irmãos, amigos que nos acompanham na transmissão, que eles também sejam alcançados pela tua palavra, seja ela ministrada ou cantada, que cada um de nós, ó Deus, sejamos tocados pela voz do Espírito Santo, que nós possamos discernir esta voz no nosso coração e ter a certeza, ó Pai, de que o Senhor falou conosco. Na verdade, o Senhor já está falando. Assim como a tua palavra mesmo lida agora há pouco diz: como é feliz cujo auxílio é o Deus de Jacó. E nós cremos nesse Deus, o Deus que criou céus e terra, o Deus que nos vê, o Deus que cuida de nós, o Deus que guia os nossos passos, o Deus que nos livra de todo mal, o Deus que faz milagres, o Deus que nos restaura, o Deus que nos renova. Quantas coisas, Pai, além de tudo isso, o Senhor pode fazer em nossas vidas. Por isso abrimos o nosso coração, para que o Senhor tenha liberdade de agir em nós e através de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, ó Deus. Talvez alguma coisa que nós fizemos que não agradou ao Senhor. Purifica nosso coração, nossos lábios, nossos pensamentos, nossas mãos, para que assim a nossa adoração, tudo que nós fizermos aqui nesta noite, chegue ao teu trono de graça, que venha honrar e glorificar o teu santo e precioso nome, Pai, porque é para isso que nós estamos aqui, para te exaltar, para glorificar o teu nome. Oramos, entregamos nas tuas mãos nossa vida, este culto, em nome de Jesus. Amém? Para aquecer, aplauda ao Senhor, vamos adorar a Deus.
Graça e paz, igreja, amém? Vamos louvar ao Senhor, cantar ao Senhor o novo cântico, cantar a Ele com as nossas vozes, com as nossas mãos e dar a Ele o perfeito louvor. Vamos lá? Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por ti, levante as mãos, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exultar. Com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a sua alegria. Meu coração exultar. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a sua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Cantarei teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Graças a Deus pela presença dele neste lugar, amém? Pode se assentar, querido. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Eu queria convidar aqui para vir para cá o pastor Rodrigo, o pastor Ricardo. Queria chamar também, Ronaldo, você e o Ministério de Intercessão, pudesse vir aqui, subir aqui também. Isso. Sim. Todos os Ministérios da Intercessão. Vamos ter um momento aqui, meus irmãos. Nós já fizemos uma homenagem hoje pela manhã aos pastores. Hoje é dia dos pastores. A congregação batista, né? Na metade do século passado, a Convenção Batista, melhor dizendo, ela instituiu o Dia do Pastor. O Dia do Pastor ele é lembrado na Igreja Batista no segundo domingo do mês de junho. Portanto, hoje. Então, hoje pela manhã a gente já fez uma pequena homenagem aqui aos pastores, né? A igreja deu um brindezinho aos pastores pela manhã, mas nós gostaríamos de orar agora também, porque é um público diferente. Pastor é pastor de manhã, pastor à tarde, pastor à noite, né? Então vamos estar orando agora também pelo pastor. Antes disso, irmãos, eu queria dizer o seguinte, que nós na vida secular, nós
escolhemos as nossas profissões. Muitas vezes nós fazemos aqueles testes de vocação para ver aonde que nós nos encaixamos para escolher uma profissão. O pastor é diferente, irmãos. O pastor é um chamado. Então não tem nada a ver com aquele teste vocacional que nós fazemos para ver a nossa profissão. E muitas vezes na nossa profissão a gente quer sucesso, né? Claro, quer ter um brilhantismo melhor, um reconhecimento melhor na nossa profissão. Mas o pastor não. O pastor, ele é chamado por Deus. E hoje nós estamos aqui para comemorar, então, o Dia dos Pastores, né? Pastor Rodrigo, pastor Ricardo, que tem ficado aqui a cargo da nossa igreja, né? Queria dizer o seguinte, que, então, ser pastor por chamado, irmão, significa ser desapegado de si mesmo, de honras, de reconhecimento, de posições, de glórias, de dias tranquilos e da própria vida. Muitas vezes o pastor sorri quando o coração chora e abençoa quando está passando por provas, mas ser tomado pela paixão da glória de Deus e movido por um profundo amor a Cristo e a sua palavra e a igreja. Então, olha, é diferente da gente escolher uma profissão e ter um chamado pastoral. Em João 10:11, Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, irmão, ser pastor é muito mais de exercer uma função. É doar cuidado, amor a diferentes pessoas. É aconselhar, animar, orientar, instruir, advertir, muitas vezes, ensinar e conduzir pessoas ao caminho da salvação. E uma coisa que a gente às vezes pensa pouco ou quase não pensa é que o pastor, muitas vezes, ele é um homem solitário. Ele dá o ombro para muita gente encostar no ombro dele e chorar. Mas às vezes ele mesmo não tem um ombro para recorrer, para encostar. Então hoje, irmãos, nós estamos aqui e vamos ler mais uma palavra aqui em Hebreus rapidinho, que fala assim, ó: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Olha a diferença, irmãos, de uma profissão secular e de um chamado pastoral. Almas que eles vão dar contas delas perante Deus, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, pastor Rodrigo, pastor Ricardo, nós queremos dizer que nós admiramos aqui o trabalho de vocês, né? Tem sido bênção na nossa igreja, né? Para nos conduzir, para conduzir esse rebanho, para ministrar a sua palavra, né? Quando muitas vezes, às vezes, vocês também passam por dificuldades, porque são seres humanos, como nós somos, né? Mas a gente entende que Deus tem realmente separado a vida de vocês, para que vocês possam dar o melhor de vocês aqui para nossa igreja e para todos aqueles que precisam de uma esperança e de uma palavra de salvação. Muito obrigado. Nós queremos orar por vocês agora, tá? Eu vou convidar o irmão Ronaldo. Chamei aqui o Ministério de Intercessão, porque é muito importante os irmãos estarem aqui, né? São irmãos que intercedem pela igreja, né? São irmãos que estão de joelho. Muitas vezes nós estamos dormindo, os irmãos estão intercedendo. Muitas vezes nós estamos passeando no shopping, mas os irmãos estão intercedendo pela igreja. Tem um ministério, né? E também, nós nesse ministério, também os irmãos nesse ministério, né? Também dão conta disso ao Senhor, né? Tudo que fazem, né? A sinceridade, na oração, na busca, né? Então por isso que nós convidamos aqui também o Ministério de Intercessão para estar junto em oração aqui com o irmão Ronaldo. Queria passar o irmão Ronaldo para que o irmão Ronaldo orasse. Amém. Boa noite, graça e paz da parte de Deus, nosso Jesus. Peço para os irmãos alçarem vossas mãos para cá, amém? Vamos estar orando. Peço que os pastores se posicionem aqui no meio, em nome de Jesus. As irmãs aqui por trás, amém? E vamos estar orando. Senhor Deus e Pai,
Agradecemos ao Senhor, meu Deus. Agradecemos ao Senhor pela vida do pastor Rodrigo Capulso, pela vida do pastor Ricardo, que estão aqui, Senhor, posicionados diante da Tua igreja, Senhor. Esses homens que foram chamados pelo Senhor, meu Deus, que têm ao longo desses anos suportado, Senhor, suportado as aflições, suportado e passado pelas percas, tem assim chorado com aqueles que choram e também tem se alegrado com aqueles que se alegram, Senhor, porque isso é do coração desses homens a qual o Senhor colocou, Senhor, o Senhor chamou, Senhor, que nós possamos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nos atentar, Senhor, nos atentar por essas situações sobre a vida desses homens que estão posicionados diante da Tua igreja. Peço ao Senhor, meu Pai, coberta, Senhor, acoberta esses homens do alto da cabeça à planta dos pés, como o Senhor tem feito ao longo desses anos, ao qual eles têm se disposto, têm se dobrado, se desdobrado, se doado, Senhor, para com as almas, Senhor, para com as almas que aqui estão, para com a direção da Tua igreja, procurando sempre o melhor para a Tua igreja, Senhor, porque isso advém do Senhor, porque isso requer o amor deles para com a Tua igreja, ao qual eles têm assim dado exemplo para cada um de nós, meu Deus. Seja o Senhor para com as suas esposas também, Senhor, que também acompanham a vida deles, que estão lado a lado deles, que também têm ouvido a eles, Senhor, como o Senhor também tem ouvido a cada palavra que eles têm colocado diante do Senhor, meu Deus, porque muitas das vezes eles têm que trazer uma palavra para os nossos corações, enviada do Senhor para com eles, meu Deus, palavras que nos consolam, palavras que nos edificam, palavras que nos alegram em momentos de tristeza, Senhor. Mas lembro-me bem de uma palavra dos pastores para o meu coração, quando foi perguntado a eles, meu Pai, e o Senhor, a quem recorre em momentos de perca, tristeza, aflição e decisões? E a palavra foi, e apontou para o céu, que és o Senhor, que tem feito isso sobre a vida deles, consolando, fortalecendo, direcionando e capacitando para essa obra, porque creio que se não fosse o Senhor sobre a vida desses homens que aqui estão, Senhor, creio que eles não estariam aqui como estão agora, posicionados diante da Tua presença, Senhor. Derrama das Tuas bênçãos, Senhor. Derrama das Tuas bênçãos, Senhor. Venha também suprir, Senhor, todas as necessidades, necessidades espirituais, necessidades materiais, financeiras, sociais, culturais. Não deixe faltar nada. É o que nós clamamos ao Senhor, dando também sabedoria, Senhor. Sabedoria advindo do Senhor para com a vida desses homens, Senhor, para lidarem com as situações que são adversas dia a dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. As palmas louvam o Senhor, amém. Amém, irmãos. Graça e paz a todos. Aproveitar, gostaria de agradecer aos irmãos pelo carinho, né? Que é Deus que nos dá capacidade. Por fato de profissão, eu, por exemplo, durante a semana eu tenho uma outra profissão, não tem nada a ver com o Ministério Pastoral, contabilidade, que é uma coisa bem pesada, né? Atualmente, muitas leis, mas Deus nos dá capacidade, né? Eu tenho que trabalhar muito durante a semana, mas naquilo que eu posso, Deus tem dado capacidade, oportunidades de ajudar algumas pessoas, alguns ministérios, né? O projeto Recriar, né? Que são muitas pessoas que não são da igreja ainda, né? Muitas crianças, muitos jovens, mas a gente também tem, eles também me respeitam muito como pastor, e a gente vai ajudando, dando carinho, dando atenção e ensinando a palavra de Deus a muitos deles também, que não são da igreja ainda, mas também as pessoas da igreja, também naquilo que a gente pode, a gente ajuda o pastor Rodrigo e também vai ajudando os irmãos. Mas agradeço a Deus que tem nos dado capacidade, apesar de eu ter uma vida corrida, com outras atividades, né, dando as oportunidades, dando sabedoria. Mas antes de tudo agradeço pelo carinho, né, porque percebo, como o pastor Rodrigo fala, nós somos uma família, né, família Vila Diva, então isso que é importante, família, um ajudando ao outro, carinho dos irmãos, muitos nos ajudam, oram pela gente, e de coração me sinto amado, sinto que faz parte da família, independente da idade, eu digo das crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, eu tenho amigos de todas as faixas etárias aqui, graças a Deus, e realmente é assim que é uma família, né? Tem pessoas diferentes, mas somos todos uma família. Então eu agradeço a Deus pela capacidade
E agradeço de coração pelos irmãos, pelo carinho de sempre. Eu amo todos. Deus abençoe. Amém. Estava ouvindo o pastor Ricardo falar, dava para cumprimentar toda a igreja, né? Ai, ai. Mas é uma alegria no nosso coração, né? Eu falei de manhã, mas reforço as nossas palavras agora à noite também. Nosso muito obrigado por toda a igreja, né? Toda a liderança da igreja, pelo apoio, pelas orações. Não tem presente maior do que a oração da igreja sobre as nossas vidas. Quero até assim pedir perdão aos irmãos por alguma coisa, né? De repente o pastor, como um ser humano cheio de falhas, eu tenho muitas falhas. Eu sou bonito, mas sou cheio de falhas. Mas assim, brincadeiras à parte, é claro, eu tenho muitas falhas, irmãos, né? Sou cheio de erros, limitações, mas amo a obra do Senhor, amo ao nosso Deus, amo a Vila Diva, e isso se retrata aos irmãos. E eu agradeço, né, a Deus, primeiramente, pela misericórdia dele de nos chamar, né, para exercer essa função, essa vocação pastoral. E a gente só faz isso pela misericórdia de Deus mesmo, porque a gente confia que Deus está na frente de todas as coisas. Segunda pessoa que eu queria agradecer é a Juliana, minha esposa, né? Que tem sido, sempre foi, né? Uma bênção na minha vida. E se não fosse ela, né? As coisas se tornariam mais difíceis. Então eu louvo a Deus pela sua vida. Aproveitando que hoje é dia dos namorados, né? Não esqueci. Mas de verdade, obrigado, Ju, por tudo que você é e representa na minha vida, tá bom? Obrigado por me aturar, né? E obrigado, meus queridos, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Sinto muito feliz e honrado com todos vocês, tá bom? Pode voltar para o lugar de vocês. Obrigado pelo carinho, pelo amor, pelas homenagens, né? Pelas palavras, às vezes mandando lá no WhatsApp, né? Nossos irmãos que estão nos assistindo também, receba aí o nosso abraço, nosso carinho pela vida de todos, tá bom? A Ju tem um recadinho para passar para os irmãos. Graça e paz, irmãos. Eu estou aqui, na verdade, para falar algo que eu sonhei há muito tempo. Eu sonhei há muito tempo. Eu vim para testemunhar. Eu trabalho, né, em hospital, os irmãos sabem. E faz muito, assim, eu dou plantão de final de semana. Hoje mesmo eu trabalhei. Era para eu sair agora às 18, consegui trocar o meu horário, saí às 16. Eu trabalho feriado, sábado, domingo, direto. E a gente tem uma família pastoral, né? E é muito difícil, assim, quando a gente tem uma família pastoral, trabalhar de final de semana, porque eu não conseguia conciliar o trabalho, os filhos, a igreja, o companheirismo, né, com o Rodrigo. Então, isso sempre me deixava chateada. Quando ele ia fazer as programações, ele falava assim, você vai trabalhar esse sábado? Não, esse não dá. Você vai trabalhar esse domingo? Então, era assim a nossa agenda, era muito difícil. E também, para mim, era muito ruim saber que os meus filhos não vinham para a igreja de manhã, no domingo, ou até à noite, porque eu estava ausente, né? E ele não ia conseguir olhar sozinho das crianças pequenas e tal. Então, para mim, era muito ruim, né? Porque eles têm que estar aqui na igreja, né? A igreja é a nossa segunda casa. E o ano passado eu participei de um processo seletivo no hospital que era para trabalhar. O maior benefício era não trabalhar de final de semana. E aí eu fui reprovada, eu não passei. Eu fiquei muito triste, mas muito triste mesmo. Porque eu coloquei a minha alegria naquilo. Mas a minha alegria tinha que estar no Senhor. Depois eu fui entendendo aquilo, eu fui trabalhando aquilo no meu coração. E eu entendi que a minha alegria não tinha que estar naquilo. Tinha que estar no Senhor. O que Ele fizesse por mim, eu tinha que ficar alegre, porque foi o que Ele fez por mim, né? E aí eu não passei. E aí continuei trabalhando e tal. E aí abriu um outro processo seletivo esse ano. Começou em março.
E aí eu falei pro Rodrigo, falei, não vou participar, eu tô cansada, né? A gente se frustra. As crianças se frustraram. Eles ficaram tristes. Nossa, mamãe, você não passou, né? Você ia ficar o final de semana com a gente. Meu coração ficou acabado. Aí eu falei, não vou participar. Aí o Rodrigo, vai participar, né? Eu falei, então tá bom. Fui, comecei a participar de um processo seletivo que começou dia 21 de março. Foi muito exaustivo. Eu sonhava, assim, eu achei que não ia dar certo. Eu sonhava com a minha chefe falando, você foi reprovada, depois foi aprovada. Foi muito angustiante. Mas eu falei, não, Senhor, a minha alegria está no Senhor. Vai ser o que o Senhor quiser para mim. Se o Senhor não quiser que eu passe, eu vou entender que o Senhor fez o melhor para mim e vou ficar em paz. Se o Senhor permitir que eu passe, glória a Deus. E aí, essa semana, eu apresentei meu trabalho, foi um projeto, foi bem trabalhoso, não foi uma coisa muito fácil, não. E aí, essa semana, Deus me presenteou com essa oportunidade de não trabalhar mais de final de semana. Eu consegui ir para a honra e glória do Senhor. Eu sou chorona mesmo, viu? Eu agradeço muito a Deus, assim, porque eu aprendi a depositar a minha alegria em Deus, não no processo, né? E eu sei que o Senhor ouviu a minha oração, ouviu a oração da igreja, que eu sei que muitos irmãos oraram por mim. E eu nunca esqueço uma palavra que a irmã Nadir me falou uma vez, que a senhora orou por mim de madrugada, né? A senhora veio me falar, e eu guardei aquela palavra no meu coração, viu, irmã? Assim como os outros irmãos também oraram por mim. Eu sou muito grata a Deus, porque eu sonhei com esse momento que eu estaria aqui. E Deus me deu essa oportunidade. Tudo que eu estou falando aqui não é por mim, mas é para a honra e glória do Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe aí cada um que orou por mim. E eu estou muito feliz. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Testemunho de vitória, né? Agradecemos aqui todos os irmãos que oraram. Vamos orar, aproveitar esse ambiente, né? Esse testemunho e orar, clamar ao Senhor. De repente você também traz uma necessidade. A gente é uma igreja que gosta de testemunhar, gosta de orar, porque a gente crê em milagres. Para nós, né? Para mim e para a Juliana, a gente vê isso como um milagre. Apesar de muitos assim, pastor, mas isso aí é decorrência de uma dedicação, é um processo, vai vir com o tempo. Irmãos, só para você ter uma ideia, a única pessoa cristã lá no setor dela é a Juliana. E tem quantos farmacêuticos lá, Ju? 30 farmacêuticos, e só a Juliana, esposa de pastor, é a única cristã. E de repente eu reforço, porque assim, às vezes o meu milagre, talvez para você não seja, o seu milagre, talvez para outro não seja. Para nós isso é um passo muito importante. Por quê? Porque dessas 30 pessoas, quem que a supervisora colocava para trabalhar no domingo? A Juliana. Entendeu? Dessas 30 pessoas que não eram cristãs, que não são cristãs, quem ela colocava para trabalhar no feriado? A Juliana. Entendeu, irmãos? Então para nós é uma vitória, é uma bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre o ministério pastoral, né? E a gente está muito feliz e queria compartilhar isso em forma de agradecimento com a igreja, tá bom? Então vamos orar juntos? Baixe sua cabeça, apresente ao Senhor sua necessidade também, crendo que o seu momento pode chegar, que a sua história pode mudar. E nós somos prova, né, disso, que o milagre de Deus, ele chega na hora certa. Então creia nisso, você que está aí orando, vamos clamar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, pela vida da Juliana, ó Pai, nós agradecemos pela vida da minha esposa, essa companheira dedicada no lar, para os filhos, na minha vida e ministério pastoral. Obrigado pela vida dela na minha vida, Senhor. Obrigado porque ela tem sido uma grande companheira junto conosco aqui na igreja, mas como uma pessoa normal que trabalha, que tem suas lutas,
Há muito tempo nós estávamos orando por essa oportunidade. E esse dia chegou, Senhor. E nós queremos agradecer ao Senhor de todo o nosso coração por essa oportunidade que ela teve. Que o Senhor abriu essa porta para ela trabalhar apenas de segunda a sexta-feira. Feriado, sábado, domingo, ela estará em nossa casa e aqui na igreja também. Obrigado, Deus. Nosso coração se alegra juntamente com ela por esse testemunho, por essa bênção na sua vida. E nós também queremos aproveitar e orar pela vida de todos os nossos irmãos que se unem conosco nesta oração, pedindo a Deus, fazendo o seu pedido de oração diante do Senhor. Tu conheces, ó Pai, as necessidades dos teus filhos, conhece o coração do seu povo, aquilo que eles precisam. Talvez, ó Deus, as suas orações têm sido de semanas, meses e até anos. Mas que no tempo certo o Senhor venha manifestar o teu poder, a tua misericórdia e graça, favor sobre a vida dos teus servos e servas, Pai. Ó Deus, que o Senhor renove, ó Deus, a esperança, a fé no coração de cada um deles. Porque nós sabemos, ó Pai, que muitas vezes quando aquela resposta não vem, quando aquela porta não é aberta, às vezes causa um desânimo no coração, uma tristeza, uma angústia, ó Pai. Mas o Senhor diz para cada um de nós: descanse, filho e filha, porque o Senhor, o nosso Deus, está no controle de todas as coisas. Ele sabe a hora certa de abrir essa porta que você tem orado. Ele sabe o momento certo de agir na tua vida. Então descanse no Senhor. Como diz a palavra de Deus, lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E com certeza, você crendo, você aguardando o agir do Senhor, é uma questão de tempo na tua vida. E Ele vai abençoar cada um de nós. Assim como nós ouvimos o testemunho da Juliana. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Nós agradecemos e confiamos no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Aplauda ao Senhor. Vamos adorar a Deus. Me empolguei tanto. Tem o dízimo. Vamos compartilhar aqui a palavra de Deus em relação ao nosso dízimo, né? De repente você veio preparado para esse momento. Só que antes de dar o dízimo e a oferta, só reforçando rapidinho aos irmãos, hoje é a Semana da Compaixão, então você tem essa semana para você trazer o quilo de alimento ou fazer a sua transferência. Fique à vontade, o que é melhor para você, tá bom? A gente tem ajudado muitas famílias. O próximo sábado nós vamos ter uma programação especial aqui para os nossos jovens e adolescentes, tá bom? Mas é claro que esse convite se estende a toda a nossa igreja. Cada sábado nós estamos fazendo um determinado tipo de programação. Ontem nós tivemos os casais, foi muito bom, um tempo maravilhoso. E aproveitando, eu quero agradecer aos adolescentes, aos jovens, a equipe que esteve aí à frente, o Alexandre, a Andréia, muito obrigado pela vida de vocês, tá bom? A irmã Maria de Fátima também, né? Na sexta para sábado, saí daqui 2:30 da manhã. Ontem saíram, depois eu saí tarde, eu cheguei em casa quase 1h da manhã, mas vocês estavam aqui ainda, né? Então, louvado seja o nome de vocês, o nome do Senhor, pela vida de vocês. E vamos aplaudir ao Senhor, querido. Você pode fazer isso pela vida desses irmãos, dos nossos jovens. Deus abençoe, né? Nós temos aqui a Gi, todo mundo aqui que trabalhou para esse encontro de casais. Deus abençoe. Estava gostoso, irmãos? Quem veio? Maravilhoso. Puxa, quem sabe vocês estão aí o ano que vem, hein? No jantar de casais. Ou casado, né? Os jovens aí, ou fazendo a janta para os casais. Mas parabéns para todos, tá? Então, sábado que vem, essa programação, vai ter, além dos nossos jovens aqui, nós temos uma banda, hein, de jovens. Eles estão aí ensaiando. Logo, logo vai ajudar aqui no louvor da igreja. Só para os irmãos terem uma ideia, às vezes a igreja não sabe, né? Nós temos de toda segunda-feira ensaio de crianças, adolescentes, né? Eles estão aí investindo sua vida, aprendendo teclado, violão. É aula, né, Ju?
teclado, violão, bateria. Então, com certeza, vamos ter frutos aí para abençoar as nossas vidas, a vida da igreja, tá? Então, esse sábado agora vai ter eles tocando, cantando, e tem 2 bandas que foi convidada, tem um preletor, um jovem também que vai trazer a palavra. Então, se você estiver aí conosco, vai ser uma bênção, tá? Então, venha participar conosco. Vai ser às 18h30, tá? Às 18h30 vai começar essa programação. O outro recadinho é falando do nosso jejum e da nossa oração, a semana muito especial. Eu gosto muito de oração, irmãos. Então, a nossa semana de jejum e oração, do dia 20 até o dia 24, às 19h30. Nós vamos estar aqui na igreja. Eu, pelo menos, tenho que estar, né? Mas convido você a estar aqui conosco, de segunda até sexta-feira, às 19h30. 1 hora aqui orando na igreja, momento de comunhão, de intercessão, tá bom? Então, venha participar. Os intercessores têm que participar, né? Então, venha... Mas a igreja toda é convidada também a estar conosco aqui. E por último, a oferta de amor, que também a gente sempre incentiva a igreja, colocando no teu coração, né, essa oferta, que você pode também abençoar a igreja nesse mês de aniversário, tá bom, queridos? Então, esses eram os avisos. Deixo uma palavra aqui de Hebreus, capítulo 13, verso 15, sobre o dízimo e a oferta, que diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Olha só, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, jamais te abandonarei, né? Momento de dízimo e oferta, irmãos, é uma prova de fé, da gente crer que Deus, Ele está conosco. Eu não tenho dúvida, né, que Deus está conosco, mas muitas vezes Ele prova o nosso coração. E uma das coisas que Ele prova é também na área financeira, né? Às vezes a gente tem que ser provado nessa área. Ah, será que eu amo mais o mundo ou mais o reino de Deus? Como assim, pastor? A gente ama o mundo. Será que a gente investe mais nas coisas dessa terra ou a gente investe nas coisas de Deus? Tem tempos que a gente faz aqui campanha missionária, irmãos. E aí o que acontece? Às vezes as pessoas investem 300, 500 reais num tênis, 1.000, 2.000 reais num celular e às vezes não dá 10 reais para a obra missionária. Eu não consigo entender isso. A gente, né, me perdoe aqui a expressão, mas assim, usando da liberdade, eu não consigo entender uma cabeça cristã que pensa desse jeito, né? Porque como eu posso investir nas coisas dessa terra desse jeito e para as coisas de Deus, né? É claro que nós somos uma igreja que não força ninguém a nada, a gente entende que tudo isso tem que brotar no nosso coração, mas a gente tem que, né, colocar na balança o que eu valorizo mais. As coisas dessa terra, às vezes eu compro um terno que fica lá no guarda-roupa e a gente tira só no momento de frio, vamos supor, nos dias de hoje, uma ilustração, só no momento de frio, às vezes gasto 600 reais, 1.000 reais, não é esse valor aqui, né? Mas, às vezes gasto 600 reais, 1.000 reais, numa roupa, enfim. E às vezes não investe, não estou nem falando gastar, não investe 20 reais para mandar para a obra missionária. Alguma coisa está errada, né? Então a gente tem que pensar nisso. O que é mais importante para nós? E Deus prova o nosso coração, né? E Deus vai com certeza abençoar, porque a palavra de Deus diz: nunca o deixarei, jamais te abandonarei. Amém, queridos? Vamos orar, feche seus olhos. Querido Deus, nós te louvamos mais uma vez por esse momento tão especial que o Senhor nos dá como privilégio de investir no reino de Deus. Que o nosso coração esteja sempre voltado para a obra do Senhor. Que o nosso investimento também seja no reino de Deus, na casa do Senhor. É claro que nós podemos buscar um conforto para a nossa família. É claro que nós podemos investir no nosso lar, uma reforma da casa, comprar um sapato, investir no almoço, no lazer da nossa família, mas também que o nosso coração ele esteja voltado para investir no teu reino, para que assim o teu reino cresça, ele se expanda e abençoe
as pessoas que vão usufruir disso, às vezes uma vida que precisa de salvação, um ministério que faz uma programação, as crianças que às vezes usam uma literatura, algum trabalho que requer investimento, enfim, ó Deus, nós sabemos que os dízimos e as ofertas na igreja, eles são importantes para o investimento no reino de Deus. Que o teu povo, que nós possamos ter esse coração generoso, sempre dedicado na obra do Senhor. Não é só ler a Bíblia e nem orar, tudo isso faz parte, mas que o nosso coração também possa investir na obra, no reino de Deus, Pai. Continua abençoando o teu povo, suprindo as nossas necessidades, cuidando do nosso lar, que nada venha faltar e que a provisão, a multiplicação, cada dia possa se manifestar nas nossas vidas financeiras. Pai, oramos, agradecemos em nome de Jesus, amém. Então, se você veio preparado, saia do seu lugar, lembrando, venha pelo corredor central, saia pela lateral. Que Deus abençoe os irmãos. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluias. Confiando no Senhor, que faz o milagre acontecer, assim como fez na minha vida. Eu creio que o Senhor é o Deus que pode fazer muito, muito mais daquilo que você pensa, daquilo que você sonha. O Senhor é contigo, Ele conhece o desejo do seu coração. Ele pode fazer o milagre que você precisa. Ele pode fazer só o milagre que você precisa, só Ele tem. Só o Senhor tem. Amém? Que faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Diga assim: eu creio, sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Diga assim: eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, Senhor. Sim, eu creio. Cremos em ti, ó Deus. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aquele que era e há de vir, o seu poder vai ressurgir. Deus que os mortos faz viver, o Deus que os mortos faz viver. Diga Deus, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era e há de vir, o seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Eu creio em ti, Senhor. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Agora as vozes cantam: sim, eu creio em ti. Sim, sim, eu creio em ti. Se você crê, levante a sua voz. Deus do sobrenatural.
Eu creio. Sim, eu creio em Ti. Eu creio em Ti, ó Deus. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Nós cremos em Ti, Senhor. Sim, eu creio em Ti. Cremos em Ti, Senhor. Sim, eu creio em Ti. Tu és Deus do sobrenatural. Adore a Deus mais uma vez. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. É esse Deus que nós adoramos. É esse Deus que nós exaltamos nessa noite. Um Deus que faz o sobrenatural. Quantas vezes, queridos, às vezes nós achamos que nada está acontecendo. Quantas vezes os nossos pensamentos lutam dentro de nós, dizendo, não adianta mais orar. Talvez seja a sua realidade aqui nessa noite. Talvez você já pensou, já disse essas palavras. Ah, vou desistir, vou parar de orar, não adianta mais. Mas querido, se for da vontade de Deus, se estiver no plano de Deus, vai acontecer em nome de Jesus. A palavra do Senhor, ela diz que Deus, Ele tem planos para nós, planos para mim, para você, planos para a igreja, planos para a tua família, planos para o teu coração. E a palavra do Senhor diz que é planos de fazê-los prosperar. Não é uma prosperidade humana, o conceito humano de sucesso. Não é isso que eu estou dizendo. Porque muitas vezes a prosperidade também vem no mundo espiritual. Eu gosto muito de falar da vida de Jó, porque a vida, a história de Jó declara isso. Quando ele achava que tinha sucesso, prosperidade, não era aquilo. Mas na sua trajetória, na sua aflição, na sua tribulação, foi isso que fez ele conhecer a Deus. Foi isso que fez ele declarar: antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E muitas vezes, queridos, às vezes a prosperidade é isso. Não, às vezes não é milhões na conta lá no banco. Não é você ter dinheiro e você gastar onde e quando quiser. Mas muitas vezes a prosperidade é a vida espiritual no altar de Deus. É a sua maturidade, é você crescendo cada dia. Às vezes esse é o milagre que você precisa. Porque quantas pessoas estão aí lutando dentro delas e dizendo: Deus me ajuda, Deus me socorre, porque eu não consigo me livrar desse pecado, eu não consigo me livrar dessa situação, Deus. Às vezes essa pessoa tem até dinheiro, ela tem pessoas à sua volta, mas lá dentro dela, lá dentro no seu íntimo, ela precisa de um milagre de Deus. E o milagre não é só externo, não. O milagre muitas vezes é interno. O milagre não é só as coisas acontecerem que a gente vê com os nossos olhos. Muitas vezes o milagre é aquilo que acontece dentro de nós. Por exemplo, o milagre da salvação, o milagre do perdão dos pecados. Isso é um milagre, porque ninguém tem autoridade para perdoar pecados a não ser Jesus. E é esse Deus que nós estamos louvando, é esse Deus que nós estamos exaltando. Qual é o milagre que você precisa nessa noite? Nós já oramos, a Juliana já testemunhou, glória a Deus por isso, um milagre nas nossas vidas, na vida dela. Mas qual é o milagre que você precisa? Vamos cantar mais uma vez aqui, vamos cantar, igreja. Vá pensando qual é o milagre que você precisa na sua história. Não estou falando só de coisas externas, mas dentro de você, que você já não tem mais força para mudar. O seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagre. Adore a Deus, igreja. Deus, vamos lá, irmãos. Glória ao Senhor. Aquele que era
Aleluia. Aplauda ao Senhor, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Você pode falar para quem está do seu lado, o seu milagre está chegando. Amém, queridos. É isso aí. Não desanima, não. Deus tem sempre coisas novas para nós. Aproveitando, abra aí sua Bíblia em Jeremias capítulo 29, verso 11. Jeremias, livro de Jeremias. Capítulo 29. Verso 11 até o 14, tá? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Amém, queridos? Pode se assentar. Senti no coração de compartilhar com os irmãos esta noite sobre esse tema, ouse sonhar. Porque, aproveitando, né, o gancho aqui da questão da Juliana, nós precisávamos ousar sonhar. Vocês ouviram ela contar, né, o testemunho dela, que várias vezes se frustrou, que teve momentos em que ela desanimou, mas a fé no Senhor sempre, né, esteve alinhada. Nosso coração com a vontade de Deus. Só que às vezes, irmãos, para ser bem sincero, essa espera acaba às vezes mudando, né, os nossos planos. Às vezes essa espera, às vezes acaba, não é tirando, roubando a fé, mas camuflando a nossa fé. E eu estou dizendo isso porque muitas vezes a gente vive situações como essa. Talvez você lá na sua casa, né, no seu trabalho, como esse exemplo hoje. Às vezes você deixou de sonhar por algum motivo. Não sei por quê. Ah, pastor, mas eu já não tenho idade para isso, alguém pode dizer. Eu já sou velho demais. Eu não preciso sonhar com nada. Ah, pastor, eu já tenho tudo. Eu já, né, tenho trabalho, tenho família. Mas, queridos, quando eu falo sonhar, ele se aplica não é só nessa vida material que nós temos. Quando nós falamos de sonhar, ela se abrange a muitas áreas da nossa vida, inclusive a espiritual. Porque nós acabamos de orar, acabamos de cantar no Deus que faz milagres, e eu acredito muito em milagres. Que Deus ele pode mudar toda e qualquer situação, de uma hora para outra, de um dia para a noite. Ele faz a hora que Ele quer. Mas muitas vezes, essa espera acaba decepcionando o nosso coração. E aqui esse texto, ele está falando que Deus, Ele tem planos para nós. E se Deus, Ele tem planos, eu e você, nós precisamos
sonhar os sonhos de Deus. Porque às vezes, queridos, quantos de nós estamos sonhando, mas são os sonhos nossos. A palavra de Deus, ela diz assim, olha, que nós podemos fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, às vezes, nós estamos sonhando, Deus permite a gente sonhar, mas em determinado momento da nossa vida, às vezes esses sonhos são nossos, que não estão nos planos de Deus, que Deus não sonhou para a gente. Não que Ele não vai deixar a gente viver alguma realização aqui nessa terra, não é isso. Porque Deus, eu acredito dessa forma, que Ele se alegra com as nossas vitórias. Mas existem sonhos que eles estão acima dos nossos, que estão além do que a gente pode sonhar só nessa terra. E muitas vezes os nossos sonhos, eles são bons. Nós queremos um bom futuro para os nossos filhos. Qual é o pai e a mãe que não quer um bom futuro para o seu filho? Muitas vezes você sonha em ter um casamento abençoado por Deus, uma casa, um lar, um ambiente de paz, de alegria. São sonhos bons. De repente você tem um sonho de ter uma casa própria, você tem o sonho de ter um carro, não sei, né? Tem gente que não tem esse tipo de sonho. Eu estou aqui só pontuando algumas coisas, mas existem vários tipos de sonhos que Deus se alegra, Ele abençoa cada um de nós. Quem aqui não sonha com o seu filho se convertendo e indo para a casa do Senhor? Quantos filhos nesse momento estão distante da presença de Deus? Quantos maridos ou esposas estão longe do caminho do Senhor? Já esfriaram o seu coração, já até frequentaram igreja, já até serviram a Deus, foram obreiros, mas hoje talvez não estão servindo como deveriam. E qual de nós não sonha em ver, de repente, um marido se convertendo, se entregando para Jesus? Qual é a esposa que não sonha ver, o seu marido sendo um servo de Deus? Ou o marido vendo, a esposa, uma mulher dedicada no lar, mas também uma serva do Senhor? Muitos de nós temos sonhos assim. Não é só a questão material, mas uns sonhos espirituais, vamos chamar assim. Pastor de uma igreja local, ele tem muitos sonhos, Ele tem sonhos de ver o evangelho sendo pregado nessa terra. Ele sonha em ver a igreja fazendo a diferença nesse bairro. Ele sonha com toda a igreja animada, servindo a Deus. Ele sonha com as pessoas usando o seu dom na obra do Senhor. O pastor sonha. Todos nós temos sonhos, irmãos. Só que às vezes as lutas nos fazem esquecer de sonhar. Às vezes os problemas fazem a gente estacionar esses planos. E a palavra de Deus aqui é num contexto onde o povo de Deus estava em cativeiro. Eles eram escravos. E Deus, Ele traz a realidade para o seu povo, uma palavra profética dizendo, olha, porque eu tenho planos para vocês. Talvez vocês deixaram de sonhar, talvez vocês estão aí escravizados, talvez vocês estão impossibilitados de fazer algumas coisas, talvez vocês estejam limitados, mas eu tenho sonhos para vocês, porque vocês são o meu povo. E aí Deus diz aqui na sua palavra, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de trazer esperança e um futuro. Mas sabe, irmãos, aqui na palavra de Deus, na sequência desse versículo diz, vocês clamarão a mim. Vocês precisam orar a mim, vocês precisam me buscar,
de todo o seu coração. Porque se nós orarmos, clamarmos ao Senhor, com certeza nós vamos conhecer os planos de Deus para a nossa vida. E como eu disse, eu volto a ressaltar, os planos de Deus é para todos. É para a criança, é para o jovem, é para o adolescente, é para o adulto, é para o casal, é para a família, é para o idoso, porque de repente você está aqui, né, ouvindo essa ministração e está dizendo: pastor, eu não estou afim de sonhar com nada. Talvez você não esteja afim, mas Deus, Ele sonha com a tua vida. Deus, Ele tem planos com a tua vida. Nós, como seres humanos, a gente faz planos, não faz? Eu vou essa semana ir no médico na segunda-feira, na terça-feira eu vou fazer compra, na quarta-feira eu vou resolver esse assunto. Então, quer dizer, a gente faz planos na semana, no mês e até por ano. E a palavra de Deus está dizendo: eu tenho planos para vocês. E às vezes nós esquecemos de buscar quais são os planos que Deus tem para a minha vida. Se eu andei até aqui com as minhas forças, com os meus pés, com os meus braços, se eu cheguei até aqui e talvez me frustrei por muitas coisas, me decepcionei por várias pessoas, talvez porque os planos eram meus. Alguém pode dizer. Mas como será se a gente descobrir para nós os planos dele, para a nossa vida? Eu acredito, meus irmãos, que será bem diferente. Porque a palavra de Deus aqui, ela diz assim, olha, verso 14: eu me deixarei ser encontrado por vocês. Se a gente orar de todo o coração, se a gente buscar, Deus, Ele vai deixar ser encontrado. Deus vai deixar ser achado através das nossas orações. E através desta busca, dele permitir a gente encontrar, saber quem Ele é, Ele vai revelar os seus planos para nós. E isso tem todo sentido, meus irmãos, porque aquelas pessoas que deixam de sonhar, elas deixam de viver. Eu acho que uma pessoa que deixou de sonhar com a sua família, com o seu trabalho, com a sua vida espiritual, ela deixou de viver. Ela está existindo por existir. Porque nós temos que ter, sabe, esses sonhos no nosso coração. Porque quando você sonha e algo não acontece, você aprende com isso. Mas também quando você sonha e algo acontece, você também aprende com isso. Então os sonhos, eles são importantes para muitas vezes a gente conhecer quem nós somos e conhecer quem Deus é na nossa vida. E a palavra de Deus reforça aqui dizendo aos irmãos, para que você tenha isso no teu coração, Deus, Ele tem planos. Agora, a minha pergunta para nós nesta noite é: você conhece os planos que Deus tem para você? Pastor, mas eu sirvo a Deus, eu vou na igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, quando a igreja se mobiliza para fazer jejum, eu também participo, mas espera aí, qual é o plano de Deus para a nossa vida? Qual é o caminho, qual é o destino que Deus tem para a nossa vida? A gente precisa achar. E a palavra de Deus diz: vocês clamarão a mim, vocês vão me buscar de todo o coração, e eu vou me revelar. Ou seja, eu vou dizer o que eu quero de vocês. Eu vou falar. Qual é o plano, qual é a minha vontade, qual é o meu objetivo para a tua vida. Porque acredite você que tem muita gente, mesmo cristã, que está gastando, a palavra real é essa, gastando a sua vida em planos que Deus não está, que Deus não quer. Agora, como é que a gente pode sonhar, né? Pensando aqui alguns princípios, como é que a gente pode sonhar? Eu entendo que a palavra de Deus nos dá alguns caminhos, e eu quero compartilhar com os irmãos. Primeiramente, entregando os seus planos a Deus. Porque quando você entrega os seus planos, os seus objetivos
Aí Deus vai falar: filho, não é esse que eu quero para a tua vida. Filho, filha, não é isso. Sai fora disso, porque o meu propósito é outro na tua vida. Porque a palavra de Deus, lá em Provérbios, capítulo 16, verso 3, diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagrar. Agora, se você quiser andar com suas próprias pernas, pode ser que você tropece, você caia e se machuque. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra como nós podemos sonhar melhor. E como nós podemos sonhar melhor? Entregar, consagrar, colocar nas mãos de Deus o nosso plano. Deus, eu preciso fazer isso. Coloco na tua mão, vou descansar. O Senhor está cuidando para mim. Só que uma orientação. Mas existem outras coisas. Que às vezes as pessoas estão decidindo, estão lutando, estão querendo resolver o seu problema na sua própria sabedoria, com os seus próprios recursos, com sua própria experiência de vida, e que na verdade às vezes não vai chegar a lugar nenhum, a não ser frustração, decepção, ressentimento. Não sei, de repente a situação traz tudo isso para o nosso coração. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra como nós podemos sonhar. E a primeira coisa é: entregue os seus planos para Deus nesta noite. Consagre a Ele. Dedique a Ele. Deus, está aqui, ó. Estou entregando na tua mão. O que o Senhor fizer, está bem feito. Eu confio no Senhor. Amém, queridos? Nós precisamos sonhar aceitando as respostas de Deus. Porque uma coisa é sonhar e outra coisa é você ter um tipo de resposta. E geralmente a gente quer que seja feita a nossa vontade, não a de Deus, né? Tipo aquela oração do Pai Nosso, mas de nós, né? Seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. E a gente precisa chegar num ponto de maturidade que aquilo que a gente apresenta para Deus, se não deu certo, porque não era da vontade do Senhor. Porque não era o que Deus queria para a tua vida. Porque quando nós lemos na palavra, meus irmãos, nós vamos enxergar justamente isso. Que Deus, ele tem planos de fazer prosperar, de não causar dano para ninguém. É claro que às vezes na nossa trajetória, Deus ele permite algumas dificuldades, porque senão nós seríamos cristãos mimados. Se Deus fizesse tudo o que a gente quer. Não é assim criança mimada? Você que já teve filho ou tem, criança pequena é assim. Se você mimar ele, ele vira uma criança birrenta. Você faz uma vez a vontade dele. Ai, que bonitinho. Faz uma segunda vez, ele pega você pelo calcanhar. Aí vai viver a vida assim. E o dia que você falar não, pode ser a idade que for, ele vai te confrontar. Pode ter 7 anos, 10, 15 ou 20. O dia que você falar, que você mimou, né, criança mimada, você mimou teu filho, de repente é a sua história aí. Você mimou teu filho. E o dia que você falou não para ele, ele se esperneou, pulou no chão, né? Quebrou coisa de casa. É assim que acontece. Nós temos que aprender a ouvir não muitas vezes. Não estou indo ao contrário do que a gente prega, do que a gente ensina, do que a gente canta, né? Porque a gente canta num Deus de milagres. Mas muitas vezes não é a hora, não chegou o momento. E a gente precisa entender isso. Ele é o nosso Pai. Ele sabe a hora certa das coisas acontecerem na nossa vida. E a gente tem que ter a maturidade para aceitar a resposta que vem de Deus. A palavra do Senhor em Provérbios diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor, não é o nosso. Não é o meu propósito, não é o meu sonho. Aqui eu estou colocando, né, que os sonhos de Deus estão acima dos nossos. Que os planos do Senhor estão além dos nossos, não está só acima, mas estão além. Porque a palavra de Deus diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Vai além do que você está pensando hoje, do que você quer para a tua vida.
Então, quando eu falo ouse sonhar, não é simplesmente você acostumar, quem sabe um dia eu alcanço meus planos, mas é você ir além. Quais são os planos de Deus para a minha vida? O que Ele quer de mim? O que Ele quer que eu faça com a minha vida, com a minha história, na minha família, no meu trabalho, nos meus negócios, enfim, no contexto que você vive, é ousar sonhar. Não é acostumar com essa vida só, de acordar. Não tem nada de errado nisso, né? Vai acordar, toma seu café, vai para o trabalho, faz sua tarefa, sua responsabilidade, volta para casa, toma um banho, janta, oi esposa, oi marido, oi crianças, joga um videogame, assiste um futebol de quarta-feira, enfim. Será que Deus só quer isso para a nossa vida? Será que Deus só quer isso para você? Será que Deus planejou nós só para isso? Por isso nós precisamos ousar sonhar. Porque os sonhos de Deus vai além disso. Não tem nada de errado você fazer o que eu acabei de mencionar e outras coisas também. Mas eu acredito que Deus, nesta noite, está falando para nós. Eu tenho sonhos muito maiores do que só o que você está vivendo. Deus nos fez para as coisas muito maiores, irmãos. E quando eu falo ouse sonhar, é nesse sentido. Porque, reforço aqui dizendo, eu marquei esse versículo, Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. É desse jeito que nós vamos ousar sonhar. Se nós fizéssemos uma oração apenas, se nós tivéssemos apenas uma oportunidade nessa noite, se você tivesse apenas uma oração para fazer nessa noite, apenas uma oportunidade, qual seria a sua oração? Alguns dizeriam, né? Eu quero viver os planos de Deus. Um sonho ousado. Outros talvez iriam dizer, se eu tivesse uma oração para fazer, eu ia pedir para Deus me dar um carro. Estão entendendo, irmãos? Coisas dessa terra, desse mundo. Não tem nada de errado. Mas eu acredito que Deus, Ele tem sonhos e planos. Muito mais, às vezes, do que essas rotinas que nós temos no dia a dia. Isso cabe a nós. Você como pai, mãe, marido, esposa, filho, enfim, isso cabe a nós, a nossa responsabilidade, os nossos compromissos do dia a dia. Mas quando eu falo sobre ousar sonhar, não é só focar os nossos olhos nessa terra, nesse mundo, mas é a gente focar nas coisas espirituais, daquilo que Deus pode expandir e fazer em nós e através de nós. Quantas pessoas estão precisando de uma oração sua nesse exato momento? Talvez isso é um sonho ousado. Pastor, mas orar a gente ora. Depende das pessoas. Porque tem gente que só pensa nela. Ela ora para abençoar o trabalho dela, o lar dela, e esquece de orar até pelo país, pela liderança do país que a Bíblia fala para a gente orar. Por exemplo, né? Responde no teu coração. Quando foi a última vez que você orou pelo Brasil? Pelos governantes? A Bíblia fala para a gente fazer isso. Então, para algumas pessoas que não oram pelo país, pela nação, é um sonho ousado. Que para muitos é uma coisa normal, natural. Isso é só um exemplo, irmãos. A gente precisa, na nossa trajetória, descobrir quais são os planos de Deus na minha vida. E de repente você está aqui e não sabe qual é o plano de Deus. Você faz as coisas por fazer, por rotina, por algo mecânico, porque você de repente viu alguém fazendo, então você repete esse comportamento. Mas qual é o plano? Você tem isso claro na sua vida? Você enxerga isso? Deus já falou no teu coração?
Se Deus não falou no teu coração, então volte os teus olhares a Jeremias, que nós acabamos de ler, porque diz que eu tenho planos para vocês. Vocês me clamarão a mim, vocês me buscarão de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado. Então, se a gente não tem claramente quais são os planos de Deus, a gente tem que orar, a gente tem que buscar. E Ele vai revelar a vontade dEle para a nossa vida. Isso é aproveitar a vida da melhor forma possível, né? Acreditar, meus irmãos, que Deus, nessa história toda nossa, Ele quer fazer algo com as nossas vidas. Para a gente encerrar, em Lucas capítulo 5, se você quiser acompanhar, né, só vou dar aqui a conclusão. Mas em Lucas capítulo 5, conta a história, quando Jesus ele está chamando os primeiros discípulos. E nesse contexto dessa história, fala sobre a pesca que deu errado para Pedro. Deu errado para Pedro. E diz o texto aqui, que Jesus falou para eles colocarem o barco no mar, né? E lançar a rede, né? E aí o que acontece, irmãos? Depois que Pedro lançou as redes no mar, diz a palavra do Senhor aí, que ele pegou uma quantidade tão grande de peixe, que outros barcos precisaram ajudá-los. O que isso tem a ver conosco, irmãos? Tem tudo a ver. Porque muitas vezes a gente está tentando, né? A gente está vivendo aí a nossa vida e está se decepcionando. Ou vocês acham que Pedro não se decepcionou? Claro que sim. Porque Pedro aqui, ele já tinha essa profissão. Ele já vivia essa realidade. Imagine você, uma pessoa que já estava acostumada a pescar peixe, e a noite inteira ele tentou e não pegou nada. Talvez os seus planos era na madrugada estar pensando assim: quando eu pegar esses peixes, eu vou levar, eu vou vender, eu vou ganhar dinheiro, comprar pão para minha família, comprar alimento, com esse dinheiro desses peixes que eu vou vender, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, sabe, a gente pode pensar que Pedro, ele nesse momento se decepcionou. Mas escute isso. Ele diz, aqui nesse versículo, no verso 6, quando o fizeram, não, desculpa, está antes aqui, verso 4, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem a rede para a pesca. Essa é a chave, irmãos. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Um dos primeiros versículos que eu li em Provérbios disse, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Foi isso que Pedro fez. Porque na noite ele tentou, mas não conseguiu nada. E aí com suas próprias palavras ele disse, porque és tu quem está falando, eu vou lançar as redes. É como se Pedro dissesse assim, Senhor, eu tentei, sabe, eu sonhei, não deu certo, mas porque o Senhor está falando, é mais ou menos assim, eu vou consagrar, eu vou dedicar, eu vou fazer o que o Senhor está falando. É o teu plano? Esse é o teu jeito? Então eu vou fazer isso. E aí diz que Pedro fez uma pesca gigantesca. Ao ponto do barco querer afundar com o peso dos peixes. E é interessante, né? Que você já viu o peixe parado?
Eu nunca pesquisei sobre isso. Veio agora na minha cabeça. Como será que o peixe dorme? Eu nunca pesquisei, estou falando de coração. Mas como que será? Eu sei lá. Ele está sempre de olho aberto, né? Se está dormindo, se está acordado, se morreu, se está vivo. Quando era criança, a gente era tentado, né? Ia lá no vidro e batia assim, ó. Meu Deus do céu, como que peixe dorme? Eu vou ficar em crise essa noite. Vou pesquisar na internet, ver YouTube. Como que peixe dorme? Sei lá, irmão, eu não sei. Estou falando aqui de todo o coração, não sei, não vou afirmar o que eu não sei. Mas veja só, eu estou falando isso porque assim, será que ele dormindo, ele fica parado? Hã? Como é que é, Ju? Ele dorme estático assim, parado? Olha aí, ó. Igreja é cultura também, viu, irmãos? O peixe, quando dorme, ele fica estático, fica parado. Mas olha só. Olha que coisa que... Eu não sei você, mas Deus está falando muito no meu coração. Há uma coisa interessante sobre isso. Quando o peixe, então, dorme... Calma, vocês vão entender o que eu quero falar, calma. Quando o peixe dorme, ele fica parado. Mas quando Jesus mandou Pedro lançar a rede, não era de noite. Ok? Diz a palavra que Pedro estava pescando a noite toda. Vamos pensar comigo aqui, irmãos. Se fosse no meio da madrugada, não tinha sido um milagre, hein? Ué, Pedro lançou a rede, primeira coisa, os peixes estavam dormindo. Foi fácil. Olha que pregação, hein? Nem eu sabia que ia chegar nisso. Porque é verdade. Porque se o peixe estava lá dormindo, seria fácil. Eles iriam ser pegos. Então não era um milagre. Então a palavra de Deus, ela está dizendo o que para nós? Que de manhã, né? Jesus disse para Pedro, Pedro, lança a rede. De manhãzinha, os peixes eu acho que já tinham acordado. E se peixe está acordado, ele não fica parado. Ele nada. Eu estou brincando, é o meu jeito, mas tem algo muito sério nisso, irmãos. Mas se o peixe está acordado, ele nada. Se ele nada, como Jesus sabia aonde tinha que lançar a rede? Porque se Pedro jogasse para cá, os peixes tinham nadado para lá. Eles estão acordados. Se Pedro lançasse a rede para cá, eles estão acordados, eles viriam para cá. Entende que isso é um milagre? Que os peixes não estavam dormindo. Eles podiam estar em movimento. E ao estar em movimento, não seria tão fácil pegar os peixes. Entende, irmãos? E o que Pedro fez? Porque foi o Senhor que falou, eu vou lançar as redes. Esses são os planos de Deus. Quando Pedro decidiu no seu coração, eu vou lançar as redes, ele estava dizendo, eu acredito no teu plano. Porque eu tentei até agora e não deu certo. Eu fiz com meus próprios esforços e não teve jeito. Mas porque é o Senhor que está falando, eu vou lançar. Talvez no fundo do coração, Pedro falou assim, mas para onde eu vou lançar? Aonde Jesus quer que lance essa rede? Para que lado? Vou lançar, porque Ele está falando. Os planos dEle é melhor. O que Ele tem para a minha vida é melhor. Ele sabe de tudo. E eu não sei nada. Ouse sonhar os planos de Deus, irmãos.
para a gente finalizar. Aqui nesse mesmo texto diz que eles estavam lavando as suas redes, né? Lavando as suas redes. Eles não estavam parados. Continue sonhando os planos de Deus. Continue lavando as redes. Não fique parado. Continue acreditando. Não deixe o desânimo te abater. Continue sonhando os sonhos de Deus para a tua vida. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Você vai esquecer de tudo, menos do peixe, dormindo ou acordado. Mas tem sentido, irmãos, né? Porque tem coisas que para nós parece fácil, mas não é. E às vezes tem coisas que são fáceis, que não vai parecer um milagre na sua vida. Esses peixes têm que nadar, para isso ser um milagre na sua vida. É por isso que a gente tem que ser ousado. Não é sonhar com pouca coisa. Sonhe grande. Essa noite, Deus está nos convidando a sonhar grande. Quais são os seus sonhos? Ouse sonhar. Podia dar um tema, né? Sonhe. Mas seria só um sonho. Mas ouse sonhar. E Pedro fez o quê? Ele disse: porque és tu que está mandando, eu vou lançar essas redes. Eu acredito nos teus planos. Eu creio que o Senhor pode fazer algo nessa situação. Ouse sonhar. Talvez na sua humanidade você pense assim: mas não dá mais para sonhar, já foi, já passou o tempo, já aconteceu, não sei se volta, aquela coisa toda. Mas nessa noite, né, o Senhor está falando para mim e para você: ouse sonhar, vá além. Pastor, mas eu não sei o que eu poderia sonhar. Já se esqueceram de Jeremias 29? Vocês clamarão a mim, virão me buscar, e eu me deixarei ser encontrado. De repente essa noite é só uma pontinha daquilo que Deus está sinalizando no teu coração, mas que você precisa, segunda-feira, terça, quarta, quinta, clamar ao Senhor, buscar. Deus, qual é o teu plano? O que o Senhor quer de mim, na minha família, nos meus negócios, no meu trabalho? Qual é o seu plano? Eu quero ser ousado, Senhor, nessa noite. Quais são os teus planos? Não quero viver mais os meus. Eu quero viver os teus planos. Feche seus olhos, por favor. Ah, queridos, fale com o Senhor nessa noite. A palavra do Senhor eu só quero reforçar no teu coração. Entregue os teus planos, consagre ao Senhor. E aí só assim eles serão bem-sucedidos. Porque Deus, Ele pode abençoar os teus planos, que você tem no teu coração, assim como Ele também pode dizer que não é esses planos que Ele tem para a sua vida. E Ele está convidando você a viver os planos que Ele tem para a sua vida. Se você é jovem, velho, casado, solteiro, Ele tem planos para você. E nessa noite Ele está nos dando a oportunidade de dizer: quais são os seus planos, Senhor? Eu quero fazer essa oração. Eu quero ter essa ousadia de dizer: Deus, eu não quero viver mais os meus planos, mas eu quero viver os teus planos. Talvez em outro formato de palavras, mas dizer como Pedro: Deus, porque és tu que está dizendo, então eu vou lançar essa rede, porque eu sei que os teus planos são melhores que os meus. Mas você precisa continuar buscando, orando, e com certeza Ele vai te ouvir, e os planos dele vai ser revelado no teu coração. Aleluia. Clame a mim, ore a mim,
e eu os ouvirei, diz o Senhor. E a palavra do Senhor, ela não mente, meus irmãos, não mente. É uma promessa isso para nós. Mas você, eu, nós, a igreja precisa clamar, orar. Oh Senhor, nos dá esse entendimento nessa noite, Pai. Que todos os dias nós possamos buscar, clamar ao Senhor. Em meio às nossas orações, o Senhor vai nos ouvir. E quando o Senhor nos ouvir, o Senhor irá revelar os teus planos para nós. Talvez existem pessoas que ainda não conhecem os teus planos. Talvez existem pessoas nesta noite que estão vivendo a tua vida por viver uma rotina normal. Mas eis que o Senhor nos fala que Ele tem planos maiores do que esta tua rotina normal. Que Ele quer usar na tua vida. Que Ele quer expandir os teus negócios. Que Ele quer fazer milagres no teu dia a dia. Esses são os planos de Deus. E nós só podemos dizer: Deus, eu estou aqui. Eu vou lançar as minhas redes. Porque é o Senhor que está dizendo. Eu não estou vendo. Mas nesta noite eu ouso sonhar os teus planos. Não sei como será o futuro, mas eu sei que o Senhor tem planos. Eu não sei como será o amanhã, mas eu sei que o Senhor tem planos. Ore ao Senhor, queridos, clame ao Senhor. Essa semana, por favor, faça isso. E eu tenho certeza que Deus vai revelar muitos sonhos ao teu coração. Coisas que talvez você nem sabia, nem conhecia, mas o Senhor, aleluia, Jesus, Ele tem para você. Que talvez você, na sua vida inteira, ainda não conheceu. Mas de repente essa semana Ele pode revelar os planos dEle, os sonhos dEle para a tua vida. A palavra do Senhor diz: olho nenhum viu, mente nenhum imaginou, ouvido nenhum ouviu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus tem muita coisa para você, mas você precisa clamar, você precisa buscar. Você nessa noite precisa dizer: Deus, eu quero viver os teus planos, eu quero viver os teus sonhos. Chega de viver os meus planos, eu quero viver os teus planos. Eu tenho certeza que o Senhor fará grandes coisas nas nossas vidas, na igreja. Clame a mim, queridos. A palavra do Senhor diz: clame a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. O Senhor está dizendo para você isso. Clame a mim, e eu vou te responder. Talvez você não clamou ainda de todo o seu coração. Porque clamar é isso, não é uma oração superficial. Clamar a Deus é quando você abre mão de você e faz essa entrega da tua vida, do teu coração para Deus. Clame a mim e eu vou responder. Vou anunciar para você coisas grandes e firmes que você não conhece. E aí você vai viver os meus planos, diz o Senhor. Estamos aqui, Pai, clamando, pedindo ao Senhor, com o nosso pensamento voltado ao Senhor, declarando que nós queremos viver os teus planos, os teus sonhos. E com certeza dessa forma seremos convidados a sonhar os teus planos. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Continua falando ao nosso coração, ao retorno dos nossos lares. E durante essa semana, Pai, não deixe esta semente morrer. Mas que a gente alimente o nosso coração, a nossa vida em sonhar os teus planos. Qual é o teu plano para as nossas vidas?
E o Senhor vai nos abençoar. Em nome de Jesus. Levante suas mãos. Que agora o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz: Deus te abençoe. Aplauda ao Senhor. Fala para quem está do seu lado: Deus tem sonhos e planos para você. Deus tem sonhos e planos para você. Vai para casa, meus irmãos. Deus abençoe suas vidas. Boa semana. Fique na paz de Deus. Em seu eterno amor, nós seremos